pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática do segundo ano e hoje o nosso conteúdo é combinações simples, tá bom? É uma sequência do nosso conteúdo aí sobre análise combinatória, né, e probabilidade. Pessoal, combinações tem muita similaridade com o arranjo, tá? Muitas pessoas confundem combinação com arranjo. Professor, e qual que é a diferença da combinação e do arranjo? Pessoal, para demonstrar isso, eu vou fazer aqui uma demonstração bem bacana para vocês. Imagine que tem 6 pessoas. Vou colocar nomes aleatórios aqui. João, Maria, Mário, Pedro, Juca e Tony. Pessoal, nós temos 6 pessoas, 6 elementos aqui. Se nós quisermos ir para uma festa, né, se essas 6 pessoas quiserem ir para uma festa, só que nessa festa puder só ir 2 pessoas, quais são as possibilidades que nós vamos ter para essas 6 pessoas ir na festa somente 2 pessoas? Nós temos um total de 6 elementos e ali uma combinação de 2 possibilidades, tá? Se atentem, se nós formos fazer um arranjo, o que é o arranjo? O arranjo eu tenho aqui 2 possibilidades. Então eu vou colocar na primeira opção. Quem que pode ir como primeiro? Qualquer um dos 6 pode ir. Até aí tudo bem? Beleza, então 6 pessoas. E se eu já escolhi uma, quais são as possibilidades? 5. Então se eu fizer isso aqui, 6 vezes 5, eu vou ter um total de 30 possibilidades. Pessoal, mas não é bem assim, porque nós estamos tratando do quê? Estamos tratando de par de pessoas. Tá? Entenda uma coisa, se for João e Maria, é uma possibilidade João e Maria ir nessa festa? Sim, é uma possibilidade, João e Maria. Se eu falar para vocês, e no João e Maria, se eu trocar a posição de Maria e João, vai ir pessoas diferentes nessa festa? Entendam, imagine que está indo na festa João e Maria. Chegou João e Maria. Se Maria e João vai ter diferença nesse par? Não vai ter diferença. Por quê? Porque, pessoal, os elementos são os mesmos. Quando nós temos os mesmos elementos, nós não temos diferenciação, se tratando de combinação. Porque nós temos pessoas. Então nós temos que estudar o que está acontecendo na questão para nós verificarmos se nós vamos usar o arranjo ou se nós vamos usar a combinação. Então, nesse caso, desse exemplo de uma festa que tem que um casal ou um par de pessoas, nós vamos trabalhar a combinação. Por quê? Esses elementos, João e Maria e João, eles formam o mesmo par. Então, tem a mesma função. João e Maria e João. E assim por diante. Tá? Nós podemos ter o par Mário e Pedro. Foi o Mário e o Pedro nessa festa. Pessoal, se Mário, Pedro e Mário não é a mesma coisa, então isso é combinação. Agora, arranjo, você vai trocar as posições e vai ter a diferenciação. Então nós temos que tomar cuidado quando trabalhamos combinação e quando nós vamos trabalhar arranjo. Tá? Então nós vamos fazer cálculos hoje de combinações, que tem uma diferença no cálculo, porque nós temos que eliminar essas possibilidades que são iguais. Tá bom? Nós temos que eliminar essas possibilidades. A combinação, pessoal, é muito usada em subconjuntos, de conjuntos numéricos, subconjuntos de elementos. Isso daqui é um subconjunto desse conjunto grande. Então, imagine que eu tenho um conjunto de pessoas que podem ir na festa. Todas essas pessoas podem ir na festa. Só que na festa só entra um subconjunto de 2 pessoas. Então, eu tenho que ter 2 unidades de pessoas. Então eu vou fazer subconjuntos com 2 pessoas. Porém, nós sabemos que nos conjuntos, os elementos, né, eles não têm diferenciação. Exemplo de posição. Nós temos os conjuntos são organizados
em ordem crescente, em ordem decrescente. Porém, se eu agrupar elementos e eles estiverem desorganizados, na hora que eu organizar eles, vou ter uma facilidade na contabilização e verificação desses elementos. Mas, exemplo, se eu pego um conjunto que tem A, B e C, e pego um outro conjunto que tem B, A e C, esses dois conjuntos, pessoal, são iguais. Porém, a posição dos elementos internos são diferentes, mas é o mesmo conjunto. Os elementos não estão numa ordem cronológica aqui, uma ordem numérica, uma ordem alfabética. Eles estão desorganizados. Porém, contabilizando os elementos aqui desse conjunto, tem o A, C e B. E aqui eu tenho A, C e B também, porém não na mesma ordem. Então a combinação vai tratar disso, dessas próprias combinações que devem respeitar essa diferenciação, tá bom? Então, nesse mesmo caso aqui do par que vai para a festa, nós temos que eliminar os pares que são iguais. Eles têm a mesma funcionalidade, são as mesmas pessoas, porém estão na ordem diferente. Arranjo, quando você vai trabalhar arranjo, essa ordem, ela não vai atrapalhar no seu cálculo, porque é diferenciação. Lembra da questão do arranjo? É muito fácil trabalhar com números. Imagina o número 15. Eu tenho o elemento 1 e o elemento 5. Eu posso trabalhar um outro número com o elemento 1 e com o elemento 5? Posso. Qual é o outro número? É o 51. Poxa, aqui a ordem importa? A ordem importa. Por quê? Se eu trocar 1 com 5, eu tenho o número 51. Se eu trocar 1 pelo 5 de novo, eu tenho o número 15. Então a ordem aqui importa, porque ela vai trabalhar um outro elemento. Já aqui não importa a ordem. João e Maria e João é a mesma coisa. Tá bom? Então, nós vamos agora fazer aqui uns exemplos e uns cálculos de combinações simples. Beleza? Vou apagar e a gente vai para o cálculo para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, como nós vamos descobrir que o exercício quer trabalhar arranjo ou se o exercício quer trabalhar combinação? Primeiro passo, a combinação vai vir desta forma com o elemento C. N são os termos que você tem para fazer a sua combinação. E P são as possibilidades, a combinação de 3 elementos, 4 elementos, assim por diante. Lembrando, pessoal, que sempre a quantidade de elementos que você pode agrupar na sua combinação tem que ser menor que a quantidade de elementos que você tem. Não tem como você ter 5 elementos e agrupar eles em um grupo de 7. Isso é impossível, né? Então, a questão da combinação ela vai vir dessa forma. O C, grande, maiúsculo, grandão, com N, P, ou o C grande com P em cima, olha aqui onde que está, e o N embaixo, também é a forma de combinação. Ou desta forma aqui, que é uma das mais usuais nos livros, tá bom? Vocês vão ver muito isso daqui. O N lá em cima e o P embaixo. Então isso aqui é uma combinação, tá? Então eu vou fazer para vocês aqui um exercício bem bacana. Então imagina, pessoal, que você tem um grupo de letras, letra A, B, C, D e a letra E. E você quer fazer subconjuntos, você quer fazer vários conjuntos diferentes, né? Com essas letras. E esses conjuntos têm que ter, no máximo, 3 elementos. Então, vamos colocar os elementos, né? Dentro desse subconjunto. Tem que ter 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. Quais subconjuntos diferentes você pode formar com 3 elementos a partir desse conjunto grande aqui que tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E? Quantos subconjuntos nós podemos fazer? Pessoal, lembre-se, quando nós estamos trabalhando conjunto, quando nós estamos trabalhando os pares, nós temos que se atentar à questão. Aqui, se eu colocar um subconjunto assim, ó, A, B e C, e eu colocar um conjunto A, C e B, este conjunto é o mesmo que o conjunto aqui de baixo? Se tratando de conjunto, nós temos que escolher os elementos. Os elementos são os mesmos. A, B, C, A, B e C são os mesmos elementos. Então, esses dois conjuntos são iguais. Então, a combinação vai eliminar isso daqui, porque nós queremos as possibilidades que nós temos
para esse exercício? Nós queremos saber todas as possibilidades. Então, nós vamos eliminar esses subconjuntos que são iguais através da fórmula da combinação, que é essa fórmula aqui que parece ser do arranjo, mas não é, porque nós temos esse elemento aqui que é diferente. No arranjo nós não temos, tá? Essa parte aqui, nós temos só essa parte da frente. Então, a diferença é essa. Por quê? Vamos trabalhar todo o arranjo, mas no final nós vamos dividir pelo fatorial do agrupamento. Como assim, professor? Fatorial do agrupamento. O agrupamento aqui tem quantos elementos? 3. Então nós vamos dividir por 3 fatorial. É simples. Nós vamos fazer agora o processo básico matemático pela forma. Depois eu vou ensinar para vocês uma forma mais rápida de fazer. Mais simples, tá bom? Mas tem que se atentar. Primeiro vamos apresentar aqui a fórmula inteira, fazer o cálculo bacana. Depois nós vamos fazer o cálculo mais simplificado, que é importante nós entendermos isso, beleza? Eu vou apagar aqui e já retorno com uma questãozinha para vocês. Eu tenho aqui um subconjunto com 5 letras e vou agrupar ele de 3 em 3, tá bom? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e vou agrupar ele em 3 elementos, tá? A combinação vai ser apresentada dessa forma. 5 elementos a serem agrupados, a serem combinados 3 a 3, tá bom? Como que é o cálculo? Vamos usar essa fórmula. Vai ficar do seguinte jeito. 5 nós sabemos que é N e 3 nós sabemos que é P. Então nós vamos substituir aonde tiver N por 5 e aonde tiver P vamos substituir por 3. Nós temos o seguinte, NP, então 5,3 é igual N fatorial. Nós sabemos que N é igual a 5, 5 fatorial, dividido para P fatorial, P é 3. Então nós temos 3 fatorial, abre parênteses. N menos P, então 5 menos 3, fecha parênteses, fatorial. Então a primeira parte é essa. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver aqui entre parênteses, tá bom? Então eu tenho lá C, combinação de 5 combinado de 3 a 3 é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Agora nós temos 5 menos 3 é 2, então eu tenho 2 fatorial. O processo aqui é aquele mesmo processo. Lembra da simplificação de fatoriais? Aqui eu tenho 5 fatorial dividido para 3 fatorial e 2 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aquele fatorial. Então eu tenho 5 aqui elementos agrupados 3 a 3, que é igual a 5 fatorial, que eu vou agora abrir ele até chegar no 3. 5 fatorial, então é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que eu vou fazer aqui? Vou eliminar o 3 fatorial com o 3 fatorial de baixo. Então eu tenho isso agora. 5 vezes 4 dividido por 2. 2 fatorial, pessoal, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1. 5 vezes 4 eu tenho 20. Então eu tenho 20 dividido para 2 vezes 1, que é 2. 20 dividido para 2, nós temos um total de quanto? 10. Então, pessoal, com essas 5 letras desse conjunto A, B, C, D e E, eu posso formar outros 10 subconjuntos de 3 elementos. Tá? Então, esse é o cálculo da combinação. É o cálculo mais básico, né, através da fórmula. Professor, e se eu fosse fazer direto? Pessoal, se você fosse fazer direto, você ia se tentar nisso daqui. Ó. Se eu quero agrupar de 3 em 3, o processo é o mesmo do arranjo, tá bom? O mesmo processo do arranjo. Observe, o mesmo processo do arranjo. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, 5 possibilidades na primeira, 4 na segunda e 3 na terceira. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60. E eu vou dividir pelo fatorial das possibilidades, né? Das possibilidades que eu tenho no agrupamento. Quais são? 1, 2, 3. Então, posso agrupar de 3 formas. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Então, aqui eu tenho 3 fatorial. Então, você vai lá no rascunho e vê quanto que é 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de quanto? 6.
Então, em vez de eu dividir 60 por 3 fatorial, eu vou dividir 60 por 6. Que vai dar o total de quanto? 10. Então, pessoal, essa é a combinação. A diferença de arranjo é que nós não podemos ali tolerar elementos iguais nos mesmos arranjos. Então, um exemplo, eu não posso ter aqui A, B e C e C, B e A, igual eu informei para vocês anteriormente. Já no arranjo você vai poder ter isso aí. Na combinação, não. Então, a diferença é essa. Nós temos que eliminar esses subconjuntos que são iguais. Beleza? Então, essa é a aula de hoje. Até a próxima aula. Valeu!